A 18ª legislatura da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 3 de agosto de 2026. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos a essa sessão após o recesso parlamentar. Cumprimento também aos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Para darmos início à sessão, convido a vereadora Ivone, secretária da mesa, para realizar um momento de oração, o qual faremos em pé. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este é o ensino e a exigência do Senhor Jesus para aqueles que creem nele. O Senhor nos pede que não busquemos comer, beber e desfrutar da carne, mas buscar a verdade, o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, buscar a salvação de Deus para que possamos sobreviver e entrar no reino de Deus. Com estas palavras, podemos sentir o amor e a preocupação do Senhor por nós. Amém. Amém. Declaro aberta a sessão e solicito à secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Vereadora Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Justifico a ausência do vereador Gilmar, o qual está em repouso, pois não passou muito bem e está realmente um problema de saúde. Passamos ao expediente do dia. Não, coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não vendo ninguém se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária a leitura das seguintes matérias. Ofício do Instituto Federal do Paraná. Ofício número 45/2026. Dirceu Oquieri, presidente da Câmara de Vereadores de Capanema, Prefeitura Municipal de Capanema. Assunto: Mostra de cursos do Instituto Federal do Paraná, IFPR Campus Capanema. Prezado presidente, é com elevada consideração que a direção-geral do IFPR Campus Capanema tem a honra de convidar Vossa Senhoria e demais vereadores do nosso município para prestigiar a mostra de cursos do Instituto Federal do Paraná, Campus Capanema, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de agosto. O evento tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica, regional e às lideranças locais a estrutura do nosso campus, os cursos oferecidos, os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos, bem como as oportunidades de formação técnica e superior gratuitas e de qualidade proporcionadas pelo IFPR. O evento estará aberto para visitação nos seguintes horários e local: 4/8, terça-feira, manhã, das 8 às 11 horas e à tarde, das 13 às 17 horas. 5/8, quarta-feira, manhã, das 8 às 11 horas, à tarde, das 13 às 17 horas e noite, das 19 às 21 horas. 6/8, quinta-feira, manhã, das 8 às 11 horas e tarde, das 13 às 17 horas. Local: IFPR Campus Capanema, Rua Cariri, 750, bairro Santa Bárbara, Capanema, Paraná. Certa de contarmos com a vossa honrosa presença, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Direção-Geral IFPR Campus Capanema.
Aproveito para dizer que não estarei, né, nesses dias, e aí então eu passo essa atribuição ao meu vice para que possa se fazer presente. Caso não consiga, poderá então indicar outra pessoa. Projeto de Lei Ordinária número 20/2026, autoria da Mesa Executiva do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Projeto de Lei número 20, de 13 de julho de 2026. Autoriza o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores do Poder Legislativo Municipal referentes ao período de suspensão do imposto pela Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, nos termos da Lei Complementar número 226 de 2026 e da outras providências. Artigo 1º. Fica a Câmara de Capanema, no âmbito do Poder Legislativo, autorizada a reconhecer o período aquisitivo e efetuar o pagamento retroativo das vantagens funcionais vinculadas ao tempo de serviço de seus servidores públicos, relativas ao período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, cuja contagem e pagamento ficaram suspensos por força da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Artigo 2º. O pagamento retroativo de que trata esta lei observará integralmente as condições, limites e requisitos previstos na Lei Complementar número 226, de 12 de janeiro de 2026, especialmente quanto à responsabilidade fiscal, a disponibilidade orçamentária e o atendimento das normas constitucionais e legais aplicáveis à despesa com pessoal. Parágrafo 1º. Os valores retroativos poderão ser pagos: 1º, em parcela única; 2º, de forma parcelada. Parágrafo 2º. Aplicado o teto remuneratório ou definido o valor devido a cada servidor no mês de referência, eventuais valores remanescentes serão distribuídos nos meses subsequentes. Parágrafo 3º. No pagamento do valor retroativo devido ao cargo de procurador legislativo, será observado, para fins de teto remuneratório, a tese firmada no tema número 510 do STF, RE 663696. Artigo 3º. Os valores devidos a título de pagamento retroativo de que trata esta lei terão atualização monetária calculada pelo INPC, acumulado mensalmente desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até a data do efetivo pagamento, na forma da legislação federal vigente. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal, suplementadas, se necessário, observada a legislação financeira aplicável. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Capanema, Paraná, 13 de julho de 2026. Dirceu Alquieri, presidente; Jean Denardim, vice-presidente; Ivone Silva, primeira secretária; Edna Tavares, segunda secretária. Justificativa. A Lei Complementar número 173/2020 impôs, de forma excepcional, a suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de vantagens funcionais dos servidores públicos, como medida de enfrentamento à crise fiscal decorrente da pandemia da Covid-19. Com a edição da Lei Complementar número 226/2026, o legislador federal passou a autorizar, mediante observância de requisitos fiscais e orçamentários, o pagamento retroativo dos benefícios que ficaram congelados naquele período. O presente projeto limita-se exclusivamente ao âmbito do Poder Legislativo Municipal, respeitando sua autonomia administrativa e financeira, e tem por objetivo viabilizar a recomposição de direitos funcionais dos servidores da Câmara Municipal, sem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal ou às normas constitucionais pertinentes. Por fim, deixamos registrado que os servidores públicos do Poder Executivo de Capanema não tiveram suas vantagens funcionais suspensas,
na ocasião, ou seja, entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, por opção do ordenador de despesa responsável. Apenas foram congelados as vantagens funcionais dos servidores públicos da Câmara Municipal. Capanema, Paraná, 13 de julho de 2026. Dirceu Alquieri, presidente, Gia Denardim, vice-presidente, Ivone Silva, primeira secretária, e Edna Tavares, segunda secretária. Anexo 1. Referências legais. Então, o anexo todos têm, então não tem necessidade de leitura, então. Presidente. Acho que seria interessante. Uhum. Obrigada. Projeto de lei número 21/2026, autoria da vereadora Eduarda Tórtora, do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. A vereadora Eduarda Tórtora, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Capanema a seguinte proposição. Projeto de Lei Ordinário número 21, de 29 de junho de 2026. Veda a nomeação pela administração pública de pessoas condenadas pelos crimes que menciona. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo para todos os cargos efetivos e em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas por crime de violência contra a mulher ou por crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se crime de violência contra a mulher aqueles previstos na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, bem como outros crimes previstos no Código Penal Brasileiro que envolvam violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial contra a mulher. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes aqueles previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outros crimes previstos no Código Penal Brasileiro que envolvam violência de qualquer forma contra crianças e adolescentes. Parágrafo 3º. A vedação inicia-se com a condenação em decisão transitada em julgado e permanece até o comprovado cumprimento da pena. Artigo 2º. Fica proibida a outorga de qualquer título, honraria, homenagem ou outra forma de reconhecimento oficial por parte da administração pública municipal, direta ou indireta, a pessoas condenadas pelos crimes a que se refere o artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Capanema, Paraná, 29 de junho de 2026. Eduarda Tórtora, vereadora do MDB. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar que pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher ou crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes não ocupem cargos públicos no município de Capanema, garantindo maior moralidade, ética e responsabilidade da administração pública. A iniciativa está alinhada aos princípios constitucionais da moralidade administrativa e da proteção à dignidade da pessoa humana, além de reforçar o compromisso do poder público com o combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes. A vedação proposta não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que se aplica apenas aos casos com condenação transitada em julgado. Além disso, a medida busca impedir que agressores utilizem a estrutura pública para exercer poder ou influência, promovendo um ambiente institucional mais seguro, justo e coerente com os valores da sociedade. Importante destacar que o presente projeto não trata de inexigibilidade para cargos eletivos, matéria de competência da legislação federal, mas sim estabelece condições para provimento de cargos públicos no âmbito municipal.
quanto à competência da constitucionalidade do referido projeto ser do Legislativo Municipal, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, deu provimento a um recurso extraordinário RE 13-08883, reconhecendo a constitucionalidade da lei do município de Valinhos, São Paulo, que impede a administração pública de nomear pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, para cargos públicos. O recurso, que tem a autoria da Câmara Municipal de Valinhos e do Ministério Público Paulista, questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou a norma sendo inconstitucional. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Lei Municipal 5.849, de 2019, teria violado o princípio da separação de poderes, pois a competência para a iniciativa de lei sobre regime jurídico dos servidores é reservada ao chefe do Poder Executivo. Contudo, para Fachin, não é disso que se trata a lei municipal, que impôs regra geral de moralidade administrativa, com o objetivo de atender os princípios previstos na Constituição Federal, conforme caput do artigo 37. O ministro citou ainda jurisprudência do STF, RE 570392, segundo a qual não é privativa do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo da administração pública. Neste ponto, lembrou o posicionamento anterior da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que as leis com esse tipo de conteúdo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Decisão. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal de Valinhos e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim emendado, EDOC 6P2, ação direta de inconstitucionalidade, Lei número 5.849, de 13 de maio de 2019, do município de Valinhos, de iniciativa parlamentar, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Valinhos, de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 1. Preliminares apontadas pelo requerido de falha na apresentação processual do autor e da inépcia da inicial, que devem ser afastadas. 2. Mérito. Alegação do autor de violação do Pacto Federativo por dispor a norma impugnada sobre direito penal. Descabimento. Vereadora Edna. Tentar, senhor. Acho que é pior. Norma que dispõe sobre regra atinente à moralidade administrativa. Assunto na senda da organização política administrativa municipal, inserido, pois, no espaço de competência dos municípios. Violação ao pacto federativo, que deve ser afastada. Reconhecimento, contudo, da inconstitucionalidade da norma por fundamento diverso. Na ação direta de inconstitucionalidade, vige o princípio da causa de pedir aberta, que possibilita o exame do pedido posto em juízo sob qualquer fundamento. Hipótese de vício formal de iniciativa. Matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos. Competência reservada ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, 4 da Constituição Paulista. Reconhecimento de violação ao princípio da separação dos poderes. Procedente recente deste C. Órgão especial. ADIM 223.710, 61, 20, 19, 8, 26, 0000. Réu Francisco Cascone, J. 0605
2020. Lei número 5.849, de 13 de maio de 2019, do município de Valinhos, que deve ser julgada inconstitucional com efeito ex-tunc. Ação direta julgada procedente. Não houve interposição de embargos de declaração. Os recursos foram interpostos com fundamento no artigo 102, 3A do permissivo constitucional e apontam ofensa aos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, 2c da Constituição Federal. Nas razões recursais, ambos os recorrentes sustentam que a imposição de condições para provimento de cargos públicos não se confunde com a imposição de requisitos para provimento de cargos. Distinção esta está feita pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destacam que as restrições impostas pela lei municipal impugnada se referem a impedimento para nomeação de cargo público, ato que antecede a posse e, portanto, não se confunde com o regime jurídico do servidor público e não se insere na iniciativa legislativa reservada ao Executivo. O Ministério Público do Estado de São Paulo busca ainda afastar eventual aplicação do tema 917 da repercussão geral aos autos e destaca a tese fixada no tema 29 da repercussão geral, cujo Leadin case tratava de controvérsia semelhante. O Tribunal de Origem admitiu ambos os extraordinários. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e é o relatório decido assiste razão aos recorrentes. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privada ao chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente de que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a Lei Municipal número 5.849/2019, do município de Valinhos. Na verdade, ao vedar a nomeação de agentes públicos no âmbito da administração direta e indireta do município, condenados nos termos de Lei Federal número 11.340/2006, a norma impugnada impôs regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva. Destaco que quando o julgamento do RE 570.392, réu ministra Carmen Lúcia, pleno DG 18 de fevereiro de 2015, tema 29 da repercussão geral, o tribunal assentou a tese de que não é privativa do chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de leis sobre nepotismo na administração pública. Leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do artigo 37. Caput da Constituição da República, que ademais tem aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei, impede ressaltar ante a inquestionável procedência de suas observações. O voto proferido pela ministra relatora naquela ocasião, em tudo aplicável ao caso em análise. Se os princípios do artigo 37 caput da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observadas,
não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais inquestionavelmente configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não isonômicos. Noutras palavras, a regra relativa à iniciativa legislativa aplica-se apenas aos casos em que a obrigação imposta por lei não deriva automaticamente da própria Constituição. Tal interpretação deve ainda ser corroborada pelo disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da CRFB, segundo o qual os direitos e garantias previstos na Constituição têm aplicação imediata. Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado da origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentando pelo Tribunal ACO. Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual dou provimento aos recursos extraordinários assentando a constitucionalidade da Lei Municipal, número 5.849/2019, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do REIS-STF, incabível a aplicação do disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, em virtude de se tratar de recursos oriundos de ação direta de inconstitucionalidade. Publique-se, Brasília, 7 de abril de 2021. Ministro Edson Fachin, relator do STF, 13.08883, São Paulo. 22.20.914, 72/2019, 8.26.0000. Relator Edson Fachin. Data de julgamento: 7 de abril de 2021. Data de publicação: 13 de abril de 2021. Vereadora Ivone. Tudo embaralhado. Por conseguinte, o presente projeto de lei visa impedir que esse tipo de indivíduo ocupe cargo no serviço público, que deve sempre prezar pela moralidade no atendimento à população e garantir que seus quadros de funcionários estejam pessoas de boa fé e idôneas. Isto posto, apresento ao presente projeto e conto com os nobres pares para seu prosseguimento e aprovação. Capanema, Paraná, 29 de junho de 2026. Eduarda Tórtora, vereadora do MDB. Projeto de lei número 22/2026, autoria do Poder Executivo. Município de Capanema, Paraná, projeto de lei número 22/2026. Dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares, seção 1ª, dos objetivos, do objeto e objetivos. Artigo 1º. Esta lei disciplina o sistema viário do município de Capanema, estabelecendo princípios, diretrizes e parâmetros para o planejamento, implantação, ampliação, adequação, conservação e utilização das vias públicas e demais elementos da infraestrutura de mobilidade em conformidade com o Plano Diretor Municipal. Artigo 2º. O sistema viário municipal tem por objetivos: primeiro, possibilitar a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens. Segundo, integrar as áreas urbanas e rurais do município. Terceiro, garantir condições adequadas de acessibilidade e circulação para todos os usuários. 4. Orientar a implantação, manutenção e melhoria da infraestrutura viária. 5.
contribuir para o desenvolvimento urbano, econômico, turístico e ambiental do município. Sexto, promover a implantação e manutenção da sinalização viária, dos passeios públicos, da arborização urbana, da mobilidade urbana e dos demais equipamentos destinados à mobilidade. Parágrafo 3º. Na função social, o sistema viário deve observar os seguintes princípios. Primeiro, segurança e conforto dos usuários. Segundo, acessibilidade universal. Terceiro, integração entre os diferentes modos de transporte. Quarto, continuidade da malha viária. 5, sustentabilidade ambiental. Sexto, compatibilização entre o sistema viário, uso e ocupação do solo. Sétimo, prioridade à circulação de pedestres, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao transporte coletivo. Um pouquinho. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, porque é agora que a gente tem que anotar aquilo que porventura acharmos que tem que mudar. Vou passar para o Edson dar uma lida. Artigo 3º. É isso? No Aí? artigo 4º. Artigo 4º. A implantação, planejamento e adequação do sistema viário deverão observar, primeiro, a integração com o plano diretor municipal e demais legislações urbanísticas. Segundo, a hierarquia das vias. Terceiro, a regularização e qualificação da infraestrutura viária existente. Quarto, a implantação de novos sistemas viários de forma integrada ao tecido urbano. Quinto, a compatibilização entre circulação, acessibilidade, desenvolvimento urbano e preservação ambiental. Sexto, a observância do Código de Trânsito Brasileiro e das normas do COTRAN. Capítulo 2º, diretrizes para o sistema viário de mobilidade. Artigo 5º. No município de Capanema, o sistema viário é constituído por, primeiro, rodovias federais, segundo, rodovias estaduais, terceiro, rodovias municipais, quarto, estradas vicinais e demais vias públicas municipais na área rural, quinto, sistema viário urbano, compreendendo a vias urbanas da sede do município e vias urbanas dos distritos. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo 1, mapa 1, sistema viário de mobilidade do município de Capanema. Segundo, anexo 2, mapa 2, sistema viário da área urbana do distrito sede. Terceiro, anexo 3, mapa 3, rota de caminhões do distrito sede. Quarto, anexo 4, padronização de passeios públicos. Artigo 6º. As vias rurais deverão observar os seguintes gabarito mínimo. Vias rurais, faixa de rolamento 6 metros, faixa de domínio 6 metros, largura total da via 12 metros. Parágrafo único. A faixa de domínio corresponde à largura destinada à implantação e manutenção da via, compreendendo a pista de rolamento, dispositivos de drenagem, estabilização de taludes e demais elementos necessários à infraestrutura viária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 7º. A implantação, ampliação, adequação e manutenção do sistema viário municipal observarão as disposições desta lei, do plano diretor municipal e das demais legislações aplicáveis. Artigo 8º. Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo planejar, coordenar, analisar, aprovar, fiscalizar e acompanhar a implantação e a manutenção do sistema viário municipal, observadas as competências dos demais órgãos públicos. Artigo 9º. Abertura, prolongamento, alteração, supressão de vias públicas dependerá da aprovação prévia do Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, observada a legislação vigente. Artigo 10. Todo arruamento deverá integrar-se às vias existentes ou previstas, assegurando a continuidade e a funcionalidade do sistema viário municipal, ressalvadas as situações tecnicamente justificadas e aprovadas pelo órgão competente. Artigo 11. A servidão de passagem possui natureza privada e não se equipara à via pública, não podendo ser utilizada para circulação pública, implantação de equipamentos urbanos, abertura de acesso de novos parcelamentos de solo ou qualquer finalidade incompatível com sua instituição, salvo mediante regularização e incorporação ao sistema viário municipal na forma de legislação aplicável. Artigo 12. As vias locais sem saída deverão possuir comprimento máximo de 60 metros
devendo observar os gabaritos estabelecidos nesta lei e dispor obrigatoriamente de bolsão de retorno com dimensões que permitam a inscrição de círculo com diâmetro mínimo de 20 metros. Artigo 13. Ao longo das faixas de domínio das rodovias e das faixas de segurança das linhas de transmissão de energia, quando previstas vias de circulação, deverá ser respeitada a largura mínima de 15 metros, observadas as exigências dos órgãos ou concessionários competentes. Parágrafo 1º. A largura da faixa de segurança das linhas de transmissão deverá observar as normas e especificações da concessionária responsável. Parágrafo 2º. É vedada a implantação de passeios públicos no interior das faixas de segurança nas linhas de transmissão de energia. Artigo 14. Nos cruzamentos de vias públicas, os alinhamentos prediais deverão ser executados em arco com raio mínimo de 1,50 metros, 1,50 centímetros, né? Ou em chanfro tangente a esse raio, devendo a calçada possuir raio mínimo de 4 metros. Artigo 15º, né, que é o 15. Nas vias de circulação cujo leito não esteja no mesmo nível de terrenos lindeiros, a altura dos taludes não poderá exceder 3 metros, salvo quando houver solução técnica devidamente justificada aprovada pelo órgão competente. Artigo 16. As disposições desta lei aplicam-se a todos os compreendimentos imobiliários que apliquem abertura, prolongamento ou adequação de vias públicas, incluindo loteamentos, desmembramentos e unificações e arruamentos. Parágrafo 1º. A implantação da infraestrutura viária, incluindo pavimentação, drenagem, sinalização e demais obras previstas na legislação municipal, será de responsabilidade do empreendedor sem ônus para o município. Parágrafo 2º. A aprovação dos projetos de parcelamento do solo ficará condicionada ao atendimento desta lei, da Lei Municipal de Parcelamento do Solo e da legislação federal aplicável. Parágrafo 3º. O interessado deverá solicitar previamente as diretrizes urbanísticas para definição do traçado viário. Parágrafo 4º. A execução das obras de infraestrutura será fiscalizada pelo município. Parágrafo 5º. A liberação da caução prevista na Lei de Parcelamento do Solo dependerá da conclusão das obras exigidas e de sua aprovação pelo município. Artigo 17. A implantação das vias deverá adequar-se às características do terreno, buscando minimizar o movimento de terra, preservar a drenagem natural e reduzir os impactos ambientais. Artigo 18. As vias deverão, sempre que possível, acompanhar a topografia natural do terreno, evitando a transposição de cursos d'águas e linhas naturais de drenagem. Parágrafo único. A declividade longitudinal máxima das vias será de 20%, salvo disposições específicas previstas nesta lei. Artigo 19. É vedada a remoção de vegetação e implantação de obras de terraplanagem junto aos rios e linhas de drenagem natural, salvo mediante autorização do Instituto de Água e Terra, IAT, ou de órgão ambiental competente. Artigo 20. Caberá ao poder público municipal disciplinar o uso das vias públicas quanto, primeiro, aos locais, horários e condições para carga, descarga e estacionamento de veículos. Segundo, a definição de rotas especiais para veículos de carga, transporte de produtos perigosos, veículos turísticos e de fretamento. Terceiro, a implantação de terminais e pontos de apoio ao transporte coletivo, táxis, mototáxis e demais modalidades autorizadas. Quarto, a implantação de vias ou espaços destinados exclusivamente à circulação de pedestre. Parágrafo único. As ações previstas neste artigo poderão ser desenvolvidas em parceria com outros órgãos ou entidades públicas. Artigo 21. Os procedimentos administrativos necessários à publicação desta lei serão regulamentados por decreto do Poder Executivo. Obrigado. Eduarda, por favor, continua. Capítulo 3º, da infraestrutura do sistema viário, seção 1ª, dos passeios públicos. Artigo 22. Os passeios públicos constituem parte integrante do sistema viário municipal e destinam-se prioritariamente à circulação segura, contínua e acessível de pedestres, observadas as normas de acessibilidade, esta lei e seus anexos.
Parágrafo único. O sistema viário urbano poderá ser composto por passeios públicos, pistas de rolamento, ciclovias, canteiros centrais e demais elementos previstos em projeto aprovado pelo município. Artigo 23. O planejamento, implantação, reconstrução, adequação e manutenção dos passeios públicos deverão observar: primeiro, a acessibilidade universal. Segundo, a continuidade da faixa livre de circulação. Terceiro, a segurança e o conforto dos usuários. Quarto, a integração com arborização, drenagem, ciclovias e mobiliário urbano. Quinto, os padrões construtivos estabelecidos nesta lei em seus anexos e nas normas técnicas vigentes. Seção 2. Da execução, conservação e fiscalização. Artigo 24. Compete ao proprietário possuidor ou responsável pelo imóvel executar, reconstruir, conservar e manter o passeio público localizado em frente à respectiva testada, observando os padrões estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. A obrigação prevista no caput aplica-se também aos imóveis pertencentes à União, aos estados, ao município, às autarquias, fundações, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Parágrafo 2º. O município é responsável pela execução e manutenção dos passeios públicos lindeiros aos imóveis públicos municipais e às áreas públicas sob sua administração. Artigo 25. Os imóveis localizados em vias públicas dotadas de pavimentação, meio-fio e drenagem deverão possuir passeio público executado em toda a extensão da testada. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade prevista no caput quando não se aplica às vias não pavimentadas. Parágrafo 2º. A execução voluntária de passeio em vias não pavimentadas dependerá de prévio alinhamento fornecido pelo município. Parágrafo 3º. Não será concedido certificado de conclusão de obra, habite-se, para edificações localizadas em vias que atendam ao caput desse artigo enquanto não estiver executado o passeio público. Artigo 26. Constada a inexistência, inadequação ou deficiência do passeio público, o município notificará o responsável para promover a sua execução, reconstrução, adequação ou manutenção. Parágrafo 1º. O prazo para regularização será de até 12 meses, contando da notificação. Parágrafo 2º. Em situações justificadas mediante requerimento do interessado, o prazo poderá ser prorrogado por decisão fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 3º. O descumprimento da notificação sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Postura, Código Tributário Municipal e demais legislações aplicáveis. Parágrafo 4º. Sem prejuízo de aplicação das penalidades, o município poderá executar os serviços, cobrando posteriormente os respectivos custos do responsável na forma da legislação vigente. Artigo 27. O Poder Executivo poderá instituir programas destinados à execução, reconstrução ou adequação de passeios públicos para famílias de baixa renda, observada a disponibilidade orçamentária e os critérios definidos em regulamento. Parágrafo único. Os programas de que trata esse artigo poderão contemplar, além da execução do passeio público, ações de arborização urbana e qualificação paisagística. Seção 3º. Dos critérios construtivos. Artigo 28. Na implantação, reconstrução e adequação dos passeios públicos deverão ser observados: primeiro, continuidade da faixa livre destinada à circulação de pedestre; segundo, largura mínima livre de 1,50 m, ressalvadas as exceções previstas nesta lei; terceiro, atendimento às normas brasileiras de acessibilidade; quarto, compatibilização com a arborização urbana, mobiliário urbano, drenagem pluvial e demais elementos do sistema viário; quinto, utilização dos materiais e padrões construtivos definidos nessa lei e no anexo 4º. Sexto, preservação da segurança, conforto e acessibilidade dos usuários. Parágrafo 1º. É vedado o lançamento de águas pluviais sobre o passeio público. Parágrafo 2º. As ligações prediais e demais instalações deverão ser executadas de forma a não comprometer a acessibilidade, a continuidade da faixa livre ou a conservação do passeio. Parágrafo 3º. Os passeios públicos deverão ser mantidos em adequado estado de conservação, segurança, limpeza e acessibilidade, cabendo ao responsável pelo imóvel promover os reparos necessários sempre que constatadas irregularidades. Parágrafo 4º. Nas vias com declividade longitudinal de até 20%, os acessos de veículos deverão ser executados de forma a preservar
preservar faixa livre de circulação de no mínimo 1,50 m, observadas as normas brasileiras de acessibilidade. Parágrafo 5º. Em situações excepcionais decorrentes de topografia ou de características consolidadas da via, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo poderá aprovar solução técnica diversa, mediante justificativa técnica, desde que não comprometa a segurança dos usuários e seja assegurada a acessibilidade na maior extensão possível, observada as normas técnicas vigentes. Artigo 29. É vedada a implantação nos passeios públicos de elementos que prejudiquem a circulação de pedestres ou que comprometam a acessibilidade, tais como degraus, muretas, canaletas, obstáculos, floreiras, equipamentos fixos ou quaisquer outros elementos incompatíveis com sua finalidade. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, mediante justificativa técnica e aprovação da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Urbanismo, poderão ser autorizadas soluções específicas em situações consolidadas, desde que preservada a faixa livre de circulação. Parágrafo 2º. O plantio de árvores dependerá de autorização do município e deverá observar as espécies, espaçamentos e padrões definidos na legislação. Parágrafo 3º. As áreas destinadas à arborização, lixeiras, floreiras, bicicletários, bancos e demais elementos de mobiliário urbano deverão observar os padrões estabelecidos nesta lei e em seus anexos. Parágrafo 4º. A instalação de qualquer elemento construtivo, mobiliário urbano ou equipamento sobre o passeio público dependerá de autorização prévia da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Urbanismo. Artigo 30. Nas travessas e vias públicas consolidadas até a data da publicação desta lei, cuja largura existente impossibilite o atendimento integral aos parâmetros urbanísticos estabelecidos, poderão ser admitidas soluções técnicas específicas mediante aprovação da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Urbanismo. Parágrafo 1º. Quando tecnicamente inviável a implantação de passeios públicos em ambos os lados da via, poderá ser dispensada sua execução em um dos lados, desde que seja garantida a faixa livre acessível com largura mínima de 1,50 m no lado oposto, podendo esses casos serem encaminhados para análise do COMPLAGE. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se exclusivamente às vias consolidadas anteriormente à vigência desta lei, não podendo servir de fundamento para aprovação de novos parcelamentos do solo, abertura de novas vias ou regularização de situações criadas após a sua publicação. Parágrafo 3º. A aplicação deste artigo não autoriza a redução dos parâmetros mínimos exigidos para novos empreendimentos. Artigo 31. Compete ao município definir a localização do mobiliário urbano nos passeios públicos, praças, canteiros centrais e demais logradouros públicos. Parágrafo único. Considera-se mobiliário urbano o conjunto de equipamentos destinados a uso coletivo, tais como bancos, lixeiras, bicicletários, floreiras, postes, abrigos de transporte coletivo, sinalização, iluminação pública, quiosques e demais equipamentos de uso público. Artigo 32. Toda intervenção realizada nas vias públicas ou passeios públicos deverá recompor integralmente o pavimento e os demais elementos de infraestrutura urbana afetados, restabelecendo suas condições originais de segurança, funcionalidade e acessibilidade. Parágrafo único. A recomposição prevista no caput é de responsabilidade do executor da intervenção, observado o disposto na legislação municipal específica. Obrigado, Eduarda. Secretária Ivone continua. Seção 4ª, da arborização das áreas públicas. Artigo 33. A arborização das vias dos logradouros públicos deverá ser planejada de forma compatível com o sistema viário, garantindo a segurança da circulação de pedestres, ciclistas e veículos, a acessibilidade e a preservação da infraestrutura urbana. Artigo 34. O plantio de árvores em passeios públicos dependerá de autorização do órgão municipal competente e deverá observar: primeiro, a preservação da faixa livre destinada à circulação de pedestres. Segundo, a compatibilização com redes de infraestrutura, mobiliário urbano, sinalização viária e equipamentos públicos. Terceiro, os critérios técnicos estabelecidos nesta lei em seus anexos e no Plano Municipal de Arborização Urbana quando existente. Parágrafo 1º. Não é recomendado o plantio de árvores em passeios com largura inferior a 2,50 metros. Parágrafo 2º. As dimensões mínimas dos canteiros de plantio deverão observar a preservação da faixa livre de circulação prevista nesta lei, conforme a tabela a seguir.
Largura do passeio, menor que 2,50 metros. A área do canteiro não é recomendada. De 2,50 a 3 metros é de 1 por 1 de área construída na área de canteiro. Maior que 3 metros, 1,20 por 1,20 metros. 1,20 centímetros. Artigo 35. A implantação de arborização em passeios públicos deverá observar as dimensões mínimas dos canteiros e os afastamentos em relação aos elementos da infraestrutura urbana, conforme a tabela constante neste artigo. Distância mínima em relação a porte de árvore, esquina referenciada ao ponto de encontro dos alinhamentos dos lotes da quadra em que se situa. Pequeno 6 metros, médio as árvores em média de 6 metros. Postes, 2 metros em pequeno e 3 metros de médio a grande. Placas de sinalização. Não pode, pelo jeito. Não entendi. Não tem distância, ok. Instalações subterrâneas, gás, hidrante, água, energia, telecomunicações, esgoto, tubulação de águas pluviais. 1,50 metros pequeno, 2 metros médio e 2 metros grande. Caixas de inspeção, boca de lobo, posto de visita, bueiros, caixas de passagem. 1,50 metros pequeno, 2 metros no médio e 2 metros grande. Guia rebaixada, borda de faixa de pedestres, 1 metro pequeno, 2 metros médio e 2 metros grande. Acesso de pedestre à edificação. Não pode. Transformadores, 3 metros pequeno, 4 metros médio e 5 metros grande. Espécies arbóreas, 5 metros pequeno, 8 metros médio e 12 metros grande. O posicionamento da árvore não poderá comprometer a visibilidade de sinalização viária. Quando se tratar de espécies de portes distintos, será adotada a média aritmética das distâncias mínimas. Parágrafo 1º. A arborização não poderá comprometer a visibilidade da sinalização viária, das esquinas, nas faixas de travessia de pedestres, dos acessos de veículos e demais pontos em que a obstrução da visão possa prejudicar a segurança do trânsito. Parágrafo 2º. É vedado o plantio de árvores em desacordo com os afastamentos mínimos previstos nesta lei ou em locais que comprometam a circulação, a acessibilidade ou a segurança do sistema viário. Parágrafo 3º. Os critérios técnicos relativos à escolha de espécies, técnicas de plantio, manejo, poda, transplante, supressão e substituição de árvores serão disciplinados pelo Plano Municipal de Arborização Urbana ou por regulamento específico. Artigo 36. Os projetos de implantação, ampliação, manutenção ou substituição de redes de infraestrutura urbana deverão ser compatibilizados com a arborização existente, buscando preservar os exemplares arbóreos sempre que tecnicamente possível, sem prejuízo da segurança viária, da acessibilidade e da adequação à prestação dos serviços públicos. Seção 5. Das ciclovias nas áreas urbanas. Artigo 37. O município promoverá o planejamento, a implantação, a ampliação e a manutenção da rede cicloviária como forma de incentivo à mobilidade ativa, à segurança viária, ao transporte sustentável, ao lazer. Parágrafo único. A rede cicloviária é composta de: primeiro, ciclovias; segundo, ciclofaixas; terceiro, ciclorotas; quarto, áreas destinadas ao estabelecimento de bicicletas e demais equipamentos de apoio à mobilidade por bicicleta. Artigo 38. A implantação da infraestrutura cicloviária deverá observar: primeiro, as normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN; segundo, as normas técnicas aplicáveis; terceiro, os princípios da acessibilidade universal e da segurança viária; quarto, a integração com o sistema viário, com os passeios públicos, com o transporte coletivo e com os demais modos de deslocamento. Artigo 39. Sempre que houver implantação,
ampliação, duplicação ou requalificação de vias, artérias e coletoras, o município deverá avaliar tecnicamente a viabilidade de implantação de infraestrutura cicloviária, considerando as características da via, a demanda existente ou potencial, a segurança dos usuários e os instrumentos de planejamento urbano e de mobilidade vigentes. Artigo 40. As dimensões geométricas, critérios de projeto, sinalização e demais especificações técnicas da infraestrutura cicloviária deverão observar a regulamentação expedida pelo Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, e as normas técnicas vigentes. Capítulo 4. Deixa eu dar uma... Capítulo 4. Da hierarquia e classificação do sistema viário. Seção 1. Do sistema viário dos distritos administrativos. Artigo 41. O sistema viário das sedes distritais deverá ser planejado e estruturado em conformidade com esta lei, assegurando integração com a malha viária municipal e condições adequadas de circulação para todos os usuários. Artigo 42. O planejamento viário dos distritos observará sempre que tecnicamente viável, primeiro, a integração com a malha viária municipal. Segundo, a circulação segura de pedestres, ciclistas, veículos particulares, transporte coletivo e veículos de carga. Terceiro, a implantação de passeios públicos acessíveis. Quarto, a compatibilização entre mobilidade, equipamentos públicos e desenvolvimento urbano. Quinto, a preservação das características urbanísticas e ambientais locais. Artigo 43. As intervenções no sistema viário dos distritos deverão observar os mesmos critérios técnicos urbanísticos de acessibilidade e de segurança estabelecidos para que a sede do município, ressalvadas as adaptações justificadas pelas características locais e aprovadas pelo órgão municipal competente. Seção 2. Da classificação das vias. Artigo 44. A classificação funcional das vias urbanas do Distrito Sede observará o traçado constante no anexo 2 desta lei. Artigo 45. O sistema viário da área urbana tem por finalidade, primeiro, hierarquizar as vias públicas, orientar a expansão urbana. Terceiro, disciplinar a abertura de novas vias. Quarto, orientar a aprovação de parcelamento do solo. Quarto, compatibilizar mobilidade, acessibilidade e uso do solo. Artigo 46. As vias urbanas classificam-se em, primeiro, vias arteriais, segundo, vias coletoras, terceiro, vias locais, quarto, travessas, quinto, ciclovias. Parágrafo único. As características e funções de cada classificação constam no anexo 2 desta lei. Artigo 47. A circulação preferencial de veículos de carga obedecerá à rota de caminhões constante no anexo 3, sem prejuízo das alterações determinadas pelo órgão executivo municipal de trânsito. Artigo 48. Para fins de planejamento e operação de sistema viário municipal, as vias arteriais possuem precedência funcional sobre as vias coletoras e estas sobre as vias locais, sem prejuízo da observância da sinalização implantada e das regras de circulação previstas no Código do Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. A prioridade funcional estabelecida no caput não dispensa
a observância da sinalização de trânsito e das regras de circulação previstas na legislação federal. Artigo 49. Ficam estabelecidas os seguintes gabaritos mínimos das vias urbanas. Classificação das vias: faixa de domínio, faixa de rolamento e passeio lateral. Ciclovias, 5 metros. Faixa de rolamento, 5 metros. Não existe passeio lateral. Travessas, 7 metros. Faixa de domínio. Faixa de rolamento, 4 metros. Passeio lateral, 1,5 metro. Locais, 14 metros. Faixa de rolamento, 8 metros. Passeio lateral, 3 metros. Coletoras, faixa de domínio, 20 metros. Faixa de rolamento, 12 metros. Passeio lateral, 4 metros. Arteriais, faixa de domínio, 30 metros. Faixa de rolamento, 20 metros. E passeio lateral, 5 metros. Parágrafo 1º. Os parâmetros deste artigo aplicam-se obrigatoriamente aos novos parcelamentos do solo. Segundo, nas vias existentes consolidadas anteriormente à vigência desta lei, poderão ser admitidas soluções técnicas específicas aprovadas pelo município, quando comprovada a impossibilidade de atendimento integral dos gabaritos previstos. Seção 3ª. Edson, por favor. Das interseções e alinhamentos, artigo 50. Os projetos de implantação, prolongamento e readequação das vias públicas deverão prever concordância horizontal nos cruzamentos por meio de arco de círculo com raio mínimo de 6 metros, podendo o município exigir raio superior quando necessário em razão das características da via, do tráfego ou da segurança viária. Artigo 51. O Poder Público Municipal deve elaborar e implantar o Programa Municipal para a regularização e alinhamento das vias regulares, bem como para a elaboração de documentação de propriedades para as vias irregulares. Seção 4ª dos acessos e estacionamentos, artigo 52. As vagas de estacionamentos nos logradouros deverão ter as medidas mínimas com metros conforme tabela abaixo, né? Tipo de veículo, largura, comprimento e altura. Pequeno, 2,5 metros, comprimento 4,5 metros, altura 2,30 metros. Médio, né? Tipo de veículo médio, 2,80 metros, comprimento 5 metros, altura 2,30 metros. Veículo grande, largura 3 metros, comprimento 5 metros, altura 2,30 metros. PCD, 4 metros de largura, 5,5 metros de comprimento e 2,30 metros de altura. Moto, 1,20 metros de largura, comprimento 2 metros, altura 2 metros. Carro forte, 3 metros de largura, 10 metros de comprimento e altura 4,5 metros. Caminhões, 3 metros de largura, 15 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. Ônibus, 3 metros de largura, 15 metros de comprimento e altura 4,5 metros. Artigo 53. A implantação, demarcação, pintura ou sinalização horizontal e vertical de vagas de estacionamentos em vias públicas, inclusive destinadas a pessoas com deficiência, idosos, carga e descarga, embarque e desembarque, táxi, transporte coletivo, motocicletas ou outras vagas especiais, dependerá de autorização prévia do órgão executivo municipal de trânsito. Parágrafo único. É vedada a demarcação ou reserva de vagas em logradouro público por particulares sem autorização do município. Artigo 54. Os acessos de veículos aos imóveis deverão preservar a continuidade do passeio, garantir a acessibilidade dos usuários, respeitar os padrões desta lei. Artigo 55. Quando o acesso aos imóveis comprometer a segurança da circulação de pedestres ou veículos, o município poderá determinar sua adequação. Artigo 56. Os critérios técnicos relativos ao dimensionamento interno ou estacionamento, circulação de veículos, rampas, áreas de manobra e demais requisitos construtivos serão disciplinados pelo Código de Obras e Edificações. Artigo 57. Os acessos de veículos aos imóveis não poderão ser implantados diretamente nas esquinas, devendo respeitar afastamento mínimo de 6 metros
do prolongamento da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não afastando a aplicação das demais restrições. Só um pouquinho. Eu pulei 2 folhas. Ah, estava grudado aqui. Acho que eu... do alinhamento. Eu pulei 2 folhas aqui. Alinhamento das vias ressalvadas situações existentes regularmente constituídas nos casos tecnicamente justificados e aprovados pelo órgão competente. Artigo 58. Os acessos aos estacionamentos em imóveis se classificam em acesso simples para veículos quando possibilita um único fluxo, acesso duplo para veículos quando possibilita 2 fluxos simultâneos, acesso para pedestres e parágrafo único, os acessos de veículos e pedestres devem ser independentes. Obrigado, Edson. Eduarda, por favor, seção 5 das rampas. Seção 5ª das rampas, artigo 59. Para veículos de passeio utilitários, as rampas deverão apresentar, primeiro, declividade máxima de 23% nos trechos retos. Segundo, a sobrelevação da parte externa ou declividade transversal não poderá ser superior a 5%. Terceiro, as rampas de acesso às vagas em subsolos e pavimentos superiores deverão iniciar a uma distância de pelo menos 4,50 metros, a contar do alinhamento predial. Parágrafo 1º. Deverá o projetista apresentar um corte longitudinal pelo eixo da rampa, demonstrando a sua viabilidade. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal poderá exigir a apresentação de corte longitudinal ou outro estudo técnico que demonstre a compatibilidade geométrica da rampa com o perfil do terreno, assegurando a segurança da circulação de veículos, a preservação do passeio público e o atendimento às normas técnicas aplicáveis. Artigo 60. Para caminhões e ônibus, as rampas deverão apresentar: primeiro, declividade máxima de 12% nos trechos retos e na parte interna mais desfavorável nos trechos em curva. Segundo, a sobrelevação da parte externa ou declividades transversais não poderá ser superior a 2%. Terceiro, o início da curva vertical da concordância do perfil transversal do passeio com a rampa de acesso deverá ter início de 5 metros afastada do alinhamento para o interior do imóvel. Parágrafo único. O projeto das rampas deverá compatibilizar-se com o perfil da via pública e preservar a continuidade, acessibilidade e segurança do passeio público. Capítulo 5º das disposições finais. Artigo 61. Fica reduzido para 5 metros em cada lado a faixa não edificável contígua à faixa de domínio da rodovia federal BR-163 nos trechos em que a via atravessa o perímetro urbano do município de Capanema, Paraná. Parágrafo único. A redução prevista no CAPT observa o dispositivo no artigo 4º, inciso 3º, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não afastando a aplicação das demais restrições previstas na legislação federal, estadual ou municipal, nem das exigências dos órgãos competentes. Artigo 62. Compete ao órgão executivo municipal de trânsito implantar, manter e fiscalizar a sinalização viária, observadas as competências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Artigo 63. A implantação, alteração ou supressão de sinalização viária horizontal ou vertical em vias públicas dependerá de autorização do órgão executivo municipal de trânsito, observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo único. É vedada a instalação, pintura, remoção ou alteração de sinalização viária por particulares sem autorização do município. Artigo 64. Os casos omissos e as situações excepcionais decorrentes da aplicação desta lei serão analisados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, mediante justificativa técnica, observadas a legislação federal, as normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e os princípios dessa lei. Artigo 65. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, especialmente a Lei Municipal número 1141 de 2007. Eivor Kessler, prefeito municipal. Na sequência, nós temos o anexo 1, mapa 1. Depois temos anexo 2, mapa 2, sistema viário da área urbana, distrito sede. Anexo 3, mapa 3, rota de caminhões, distrito sede. Anexo 4, calçada padronização de passeio público.
continua, né, o mesmo. E posteriormente nós vamos ter, então, a justificativa do projeto de lei número 22. A secretária continuará. Justificativa do projeto de lei número 22/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei que dispõe sobre o sistema viário do município de Capanema apresenta-se como um instrumento fundamental para o desenvolvimento urbano ordenado, alinhado às diretrizes da recente revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). Sua aprovação é essencial para a construção de uma cidade mais organizada, eficiente e que promova a qualidade de vida de seus cidadãos. A proposta visa a racionalização do uso e ocupação do solo, estabelecendo uma clara hierarquia viária e definindo parâmetros técnicos para a implantação, ampliação e manutenção das vias urbanas e rurais. Ao classificar as vias em arteriais, coletoras e locais, e ao definir seus respectivos gabaritos, o projeto garante que a expansão urbana ocorra de forma integrada e planejada, evitando os problemas decorrentes da falta de padronização e da ocupação desordenada. Do ponto de vista da eficiência, a nova legislação traz segurança jurídica e previsibilidade tanto para a administração pública quanto para os empreendedores. As regras claras para a execução dos passeios públicos, a implantação da infraestrutura cicloviária, a padronização de acessos e a arborização urbana otimizam os investimentos, reduzem custos de manutenção e asseguram a durabilidade e a funcionalidade da infraestrutura. A definição de responsabilidades pela manutenção dos passeios, por exemplo, é um passo importante para garantir calçadas seguras e acessíveis em todo o município. O principal foco desse projeto, contudo, é a mobilidade. A lei estrutura um sistema viário que prioriza o ser humano, garantindo a segurança e o conforto de pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo, em conformidade com os princípios da acessibilidade universal. Ao estipular larguras mínimas para passeios, prever a implantação de ciclovias e ciclofaixas e ao disciplinar o tráfego de veículos de carga por meio de rotas específicas, o projeto promove um ambiente urbano mais seguro, sustentável e democrático. Além disso, a proposta aborda de forma inovadora a compatibilização do sistema viário com a preservação ambiental, incentivando a adequação das vias à topografia natural e estabelecendo critérios técnicos para a arborização, o que contribui para a sustentabilidade e a melhoria da paisagem urbana. Em síntese, este projeto de lei não é apenas um conjunto de normas técnicas para mas uma ferramenta estratégica de planejamento. Ele moderniza a legislação municipal, alia o crescimento de Capanema a melhores práticas de urbanismo e, acima de tudo, organiza o espaço público para que ele sirva melhor a todos os seus usuários. Por todo o exposto, contamos com o apoio desta Casa Legislativa para a aprovação desta matéria, que representa um avanço significativo para a racionalização, a eficiência e principalmente a mobilidade urbana e rural de nosso município. Gabinete do Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, aos 8 dias do mês de julho de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Obrigado, Ivone. Também pediu para que pudesse se ausentar. Fique à vontade. Projeto de lei número 23/2028 de 28 de julho de 2026. A autoria do Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2026. Projeto número 23, de 28 de julho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2026. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao Orçamento Geral do município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026 no valor total de R$ 1.030.482,56, conforme classificação funcional programática abaixo, com a criação do projeto Atividade 15.451.22.1415, drenagem pluvial urbana e inclusão das dotações na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Abaixo a gente tem os códigos especiais no valor total lá de 1.030.482,56 no total. Artigo 2º, para a cobertura do crédito especial a ser aberto em decorrência da autorização constante desta lei, serão utilizados recursos do próprio orçamento municipal, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 43/20, 17 de março de 1964, mediante anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Todas as anualizações, códigos e valores descritos nas planilhas, todos os colegas vereadores têm. E vamos para o artigo 3º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a ampliar os créditos adicionais especiais criados por esta lei, utilizando os mesmos critérios estabelecidos no artigo 5º da Lei número 1945, 18 de novembro de 2025, que é a Lei Orçamentária Anual de 2026, conforme discriminação abaixo. Também tudo discriminado, né? Programa de trabalho, natureza, fonte de recurso, valor. O total também bate, que é 1.030.482,56. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar a Lei nº 1934/2025 do Plano Plurianual e a Lei 1935/2025 de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, bem como um instrumento de programação financeira para a inclusão das ações e dos valores criados por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de julho de 2026, Nevor Kessler, Prefeito, Alexandre Nol, Secretário Municipal da Fazenda Pública. Mensagem ao projeto de lei. Excelentíssimo senhores, membros da Câmara Municipal de Vereadores, Capanema, Paraná. Submetemos a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Capanema, Paraná, para o exercício 2026. A presente proposição tem por objetivo adequar a Lei Orçamentária Anual, LOA 2026, às reais necessidades de execução das ações do governo, com destaque para a criação do projeto de atividade 15.451.22.1415, drenagem pluvial urbana, e para a inclusão de dotações na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destinado à distribuição gratuita de materiais, bem como serviços atualmente não complementados na estrutura orçamentária. No âmbito da Secretaria Municipal de Viação e Obras, a CEMOB, propõe-se a criação de crédito adicional especial para a execução de duas importantes obras de drenagem pluvial, voltada à solução de problemas históricos de alagamento em áreas urbanas densamente ocupadas. 1. Drenagem na Rua Rio de Janeiro e Rua Aimorés. A primeira intervenção corresponde à drenagem pluvial com assentamento de tubos, bocas de lobo, pavimentação asfáltica na Rua Rio de Janeiro, entre as ruas Tamoio e Aimorés, em frente à rodoviária municipal, e a Rua Aimorés, entre a Rua Rio de Janeiro e Rua Antônio Nils, no município de Capanema, Paraná. Trata-se de trecho com recorrentes episódios de alagamentos que impactam diretamente a mobilidade urbana e a segurança viária e a integridade de imóveis e lindeiros, configurando como demanda antiga da comunidade. A execução do sistema de drenagem associada à requalificação do pavimento é medida necessária para garantir o correto escoamento das águas pluviais, reduzir danos às vias públicas e melhorar as condições de trafegabilidade e segurança. 2. Drenagem nas ruas Otávio Kirchner, Avenida Botucariz, Travessa Nelson Nízer. A segunda intervenção completa a drenagem pluvial com assentamento de tubos, bocas de lobo e pavimentação nas ruas Otávio Kirchner, entre a Avenida Brasil e a Avenida Botucariz, e na Avenida Botucariz, entre as ruas Otávio Kirchner e Travessa Nelson Nízer, em Capanema, Paraná. Essa região apresenta problemas recorrentes de escoamento superficial, com deficiências no sistema de drenagem pluvial e nas condições de pavimentação, o que ocasiona dificuldade de trafegabilidade, acúmulo de água pluviais e desgaste prematuro nas vias públicas, especialmente em períodos de chuvas intensas, afetando diretamente moradores, comércios e a circulação de veículos. A implantação de um sistema adequado de drenagem pluvial, com assentamento de tubos e bocas de lobo, aliada à pavimentação das vias, proporcionará significativa melhoria nas infraestrutura urbana, reduzindo alagamentos, erosões e danos ao leito carroçável, aumentando a segurança viária e contribuindo para melhores condições de mobilidade e qualidade de vida da população local.
3. Inclusão de natureza de despesa no orçamento da SEAMA. No que se refere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, SEAMA, a presente proposição também contempla a abertura de crédito adicional especial para inclusão da natureza de despesa 3390-320000, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, ainda não prevista na estrutura orçamentária da pasta. Tal inclusão é necessária para possibilitar 1. A distribuição gratuita de sêmen bovino como política de apoio e fortalecimento da bacia leiteira no município, contribuindo para a melhoria genética de rebanho e para aumento de produtividade. E 2. A distribuição de sacos de lixo específicos para a coleta de resíduos recicláveis em apoio às ações de coleta de lixo e gestão de resíduos sólidos, estimulando a separação na origem e a participação da população em programas de reciclagem. Essas ações visam incentivar o desenvolvimento de atividade leiteira, promover as práticas ambientais sustentáveis e apoiar políticas públicas de manejo adequado de resíduos, em alinhamento com as diretrizes do Plano Municipal de Gestão Ambiental. 4. Da técnica orçamentária adotada. Importante ressaltar que o crédito adicional especial proposto será integralmente coberto por anulação parcial de dotações orçamentárias já existentes, conforme discriminado no artigo 2 do projeto de lei, em estrita observância no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4320/1964. Não se trata, portanto, de aumento de despesa, sem correspondente fonte de custeio, tampouco de operação de crédito, mas de remanejo interno de dotação orçamentária do próprio orçamento municipal, instrumento corriqueiro de gestão orçamentária necessária para compatibilizar o planejamento inicial com a realidade das demandas efetivas do exercício. 5. O que é pedalada fiscal e o que não é? Nos debates sobre créditos adicionais, por vezes surge a referência equivocada ao termo pedalada fiscal. Por isso, cabe esclarecer o conceito de forma objetiva. Pedaladas fiscais foram práticas identificadas em âmbito federal consistente em linhas gerais em atrasar deliberadamente repasses obrigatórios a bancos públicos, fundos ou programas sociais. Utilizar na prática recursos dessa instituição para cobrir despesas da União sem objetivo registro imediato no orçamento. Mascarar o resultado fiscal, postergando o reconhecimento de obrigações e descumprimento regra de responsabilidade fiscal. Em outras palavras, caracteriza-se pedalada fiscal quando há utilização de recursos de terceiros, bancos públicos, fundos, autarquias como se fossem recursos do Tesouro, sem respaldo legal. Manipulação contábil para esconder déficits ou descumprimento de metas fiscais, e violação de normas de lei de responsabilidade fiscal e de normas que regem os crimes de responsabilidade. 6. Abertura de crédito adicional especial não é pedalada fiscal. A abertura de crédito adicional especial, como proposta nesse projeto de lei, é um instrumento previsto expressamente na Lei Federal 4320 de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas normas de contabilidade pública. No caso em análise, o crédito é autorizado por lei específica, atendendo ao princípio da legalidade e à necessidade de prévia autorização legislativa. A indicação clara da fonte de recursos proveniente de anulação de dotação já existente, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320 de 1964. Não há utilização de recursos de terceiros sem registro, sem ocultação de obrigações, nem de descumprimento de metas fiscais. Trata apenas de ajuste de alocação de recursos para possibilitar a execução de ações de interesse público, drenagem urbana, gestão ambiental, associativismo agroindustrial. Portanto, alterações orçamentárias por meio de créditos adicionais, regularmente autorizados pela Câmara Municipal, observando a legislação federal, não configura crime de responsabilidade, nem a pedalada fiscal. Ao contrário, é instrumento legítimo e necessário para garantir a compatibilidade entre o orçamento aprovado e as demandas reais do nosso município ao longo do exercício. 7. Síntese política e técnica. Pedalada fiscal é a prática caracterizada pelo uso de manobras contábeis ou orçamentárias para criar uma falsa aparência de equilíbrio das contas públicas, postergando as despesas, omitindo os passivos ou antecipando receitas em afronta à legislação vigente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Exemplos clássicos incluem atrasos deliberados em repasses obrigatórios,
registros inadequados ou despesas ou receitas e a realização de gastos sem a devida cobertura orçamentária e financeira, com o objetivo de mascarar o resultado fiscal. No presente caso, a situação é diametralmente oposta, em síntese. Crédito adicional especial. Instrumento legal e transparente previsto na Lei nº 4320 de 1964, aprovado pela Câmara Municipal, com fonte de recursos claramente definida, anulação de dotações existentes e finalidade específica, que é a execução de obras de drenagem e ações de gestão ambiental. Pedalada fiscal. Prática ilegal associada à manipulação das contas públicas, ao uso de recursos terceiros sem registro adequado, à ocultação de obrigações e ao descumprimento de metas fiscais em afronta à legislação orçamentária e financeira. Assim, a aprovação do presente projeto de lei representa a regular atuação do orçamento municipal, instrumento necessário para viabilizar a solução de problemas históricos de drenagem e aprimoramento da gestão ambiental, não guardando qualquer semelhança com práticas irregulares ou equiparáveis chamadas de pedalada fiscal. 8. Conclusão e pedido de urgência. Requer-se ainda a apreciação em regime de urgência com a convocação de sessão extraordinária, se necessário, a fim de evitar atrasos no trâmite legais e principalmente na execução dos investimentos programados para o exercício de 2026, uma vez que o projeto necessários à licitação das 2 obras de drenagem já se encontram concluídas e aguardam apenas a abertura da respectiva dotação orçamentária para que possa ser licitado. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, 28 dias do mês de julho de 2026, Nevor Kessler, Prefeito, Alexandre Non, Secretário Municipal da Fazenda. Obrigado, Jean. Projeto de Lei número 24/2026, autoria do Poder Executivo. Eduarda, continua. Projeto de Lei número 24/2026. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cessão de uso com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, Sicredi Fronteiras, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, para a instalação de estações de hidratação de uso público e gratuito. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à cessão de uso de espaços públicos à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, Sicredi Fronteiras. Parágrafo 1º. A cessão de uso de que trata o caput destina-se exclusivamente à instalação e manutenção de estações de hidratação Ice Hot, para a realização de atividade de fornecimento gratuito de água potável e refrigerada à população. Parágrafo 2º. A cessão do uso será efetuada a título gratuito, não implicando em qualquer ônus ou contrapartida financeira por parte do município. Parágrafo 4º. A presente cessão de uso não constitui, em hipótese alguma, direito real sobre o espaço ocupado. Artigo 2º. A cessão de uso abrangerá as áreas necessárias para a instalação dos equipamentos nos seguintes locais. 1º, Praça dos Pioneiros, localizada na Avenida Brasil, Centro. 2º, Parque de Exposições Armândio Guerra, localizado na Avenida Geraldo Filber, bairro Santa Cruz. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CEINFRA, indicará em fase de execução da cessão de uso qual o local mais adequado para a instalação, levando-se em consideração a tubulação hidráulica existente, acessibilidade, visibilidade e fluxo de pessoas. Eventuais adequações exigidas pela CEINFRA serão custeadas pela cessionária. Artigo 3º. A cessão será formalizada por meio do termo de cessão de uso, a ser celebrado entre o município e a cessionária, do qual deverão constar, no mínimo, as seguintes condições e obrigações. 1º, o prazo de vigência da cessão, que será de 10 anos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes. 2º, a responsabilidade integral da cessionária por todos os custos relativos à aquisição, instalação, operação, conservação e manutenção dos equipamentos, incluindo despesas como consumo de água, energia elétrica e eventuais reparos. 3º, a responsabilidade civil da cessionária por quaisquer danos que venham a causar ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da instalação e do uso de equipamentos. 4º, a obrigação da cessionária de, ao término do prazo da cessão
ou, em caso de rescisão, remover os equipamentos e restituir o espaço público em seu estado original sem qualquer ônus para o município. Quinto, a cláusula em que todas as benfeitorias e as cessões realizadas, caso não sejam removidas, incorporar-se-ão ao patrimônio do município, sem que assista a cessionária qualquer direito de retenção ou indenização. Artigo 4º. Fica dispensada a realização de procedimento licitatório para a presente cessão do uso, com fundamento no artigo 15, parágrafo 3º, inciso 4º da Lei Municipal número 1745, de 23 de julho de 2020, por se tratar de cessão destinada à realização da atividade de interesse público relevante, consistente no fornecimento gratuito de água potável à população sem exploração econômica do espaço cedido. Artigo 5º. Fica vedada a exploração da atividade econômica ou publicitária nos equipamentos, sendo permitida apenas a posição de logomarca da cooperativa cessionária conforme o modelo encaminhado no processo administrativo número 1282/2026. Artigo 4º. A cessão de uso poderá ser reincindida de pleno direto por ato unilateral do Poder Executivo, independentemente de qualquer indenização caso cessionária. Primeiro, desvie a finalidade do uso do espaço público estabelecido na lei. Segundo, deixe de operar ou realizar a manutenção adequada dos equipamentos. Terceiro, realize qualquer forma de cobrança pelo fornecimento da água. Quarto, descumprir qualquer outra obrigação estabelecida no termo de cessão de uso. Artigo 7. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 3 dias do mês de agosto de 2026, Neivor Klesler, Prefeito Municipal. Mensagem à Câmara de Vereadores, Capanema, 3 de agosto de 2026. Assunto: encaminhamento de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a proceder cessão de uso do espaço público. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ilustríssimas vereadoras e ilustríssimos vereadores. Submeto à apreciação da Vossa Excelência e dos nobres pares dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a formalizar a cessão de uso dos espaços públicos à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, Sicredi Fronteira, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, para a instalação de estações de hidratação de uso comunitário. A proposição detalhada na exposição de motivos que a acompanha representa uma valiosa parceria entre o poder público e a iniciativa privada, com o objetivo de promover o bem-estar da população e a sustentabilidade, sem qualquer ônus financeiro para o município. Requer-se que o presente projeto de lei tramite em regime de máxima urgência diante da relevância e da necessidade de imediata apreciação da matéria, com a adoção na medida juridicamente possível das providências regimentais destinadas à redução dos interstícios e à celeridade de sua tramitação. Solicita-se ainda, caso a presidência dessa Casa Legislativa entenda presentes os requisitos e seja possível observar integralmente os prazos e demais formalidades aplicáveis, a convocação da sessão extraordinária em regime de urgência nos termos dos artigos 101, 102, 104 e 115, parágrafo 2º do Regimento Interno, ficando a deliberação restrita à matéria expressamente indicada no ato convocatório. Certo de poder contar com o discernimento e apoio dos membros desse Parlamento, para análise e aprovação da matéria, renovo meus votos de estima e apreço. Respeitosamente, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Motivos, tem mais um. Tem mais um? Perdão. Exposição de motivos do projeto de lei número 24/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres vereadoras e vereadores. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar parceria com a Cooperativa Sicredi Fronteiras Paraná, Santa Catarina e São Paulo, visando a instalação de 2 estações de hidratação de uso público e gratuito em locais de grande circulação em nosso município, a Praça dos Pioneiros e o Parque de Exposições Armando Guerra. A propositura fundamenta-se no princípio do supremacia do interesse público, uma vez que busca oferecer à população acesso facilitado à água potável, essencial à saúde e ao bem-estar. A iniciativa busca promover hábitos de vida saudáveis, incentiva a prática de atividades físicas nos espaços públicos e contribui para a sustentabilidade ambiental. Não obstante, conforme consta do processo administrativo número 1282/2026, já houve o parecer favorável da Secretaria competente. Esta ação se alinha perfeitamente aos princípios que regem a administração pública, consagrados no artigo 37 da Constituição Federal.
Atende à eficiência ao viabilizar um benefício social relevante sem qualquer custo para o erário municipal e à moralidade ao formalizar de maneira transparente uma parceria que reverte em ganhos diretos para a coletividade. A dispensa do procedimento licitatório proposta no corpo do projeto encontra-se amparo legal no artigo 15, parágrafo 3º do inciso 4º da nossa Lei Municipal número 1745/2020. A instalação de pontes de hidratação gratuitas configura inequivocamente uma atividade de interesse público relevante. Trata-se de uma colaboração na qual a iniciativa privada assume os custos de um serviço de utilidade pública. As cláusulas propostas visam resguardar o patrimônio e o interesse do município, estabelecendo de forma clara as responsabilidades da cooperativa pela instalação, manutenção e eventual remoção dos equipamentos, garantindo que a parceria seja benéfica e segura para a administração. Diante do exposto e convictos do mérito social e da plena conformidade legal da proposta, contamos com o indispensável apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação desse projeto de lei, que representa um passo concreto de melhoria de qualidade de vida em Capanema. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 3 dias do mês de agosto de 2026, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Obrigado, Eduarda. Peço para o Edson, então, ler a indicação número 42/2026 do vereador André Drebs. Indicação número 42, 2026. Autor, vereador André Drebs. Súmula. Indica a realização de serviço de manutenção na via que dá acesso à comunidade de Alto Faraday. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação desse plenário a presente indicação para que, após aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte proposta. Justificativa. A presente indicação reitera a solicitação anteriormente apresentada a essa administração pública por finalidade de reforçar a necessidade de realização de serviços de manutenção em toda a extensão da via asfaltada que dá acesso à comunidade do Alto Faraday, iniciando no trevo de acesso e estendendo-se até a vila. A solicitação decorrente das constantes reivindicações dos moradores e demais usuários da referida estrada, tendo em vista que o pavimento se encontra em condições precárias, apresentando diversos buracos e desgastes causados pela ação do tempo e pela falta de manutenção periódica. A situação atual compromete a segurança dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, aumentando significativamente o risco de acidentes, além de ocasionar danos aos veículos que trafegam diariamente pelo local. Também dificulta o deslocamento dos moradores, o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso aos serviços públicos essenciais. Diante disso, reitera-se a presente indicação, solicitando ao Poder Executivo que adote providências necessárias que com recursos próprios ou mediante a captação de recursos junto aos governos estadual e federal, a fim de promover a recuperação da via e garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e qualidade de vida à população. Marcelino Pessan, 3 de agosto de 2026. Passo, Marcelino Pessan. 3 de agosto de 2026, André Drebs, vereador do PT. Obrigado, Edson. Não havendo inscrição para o uso da tribuna e nem matérias para deliberação na ordem do dia, encaminho os projetos lidos às comissões responsáveis, solicitando urgência na emissão dos pareceres. Quero fazer um comentário sobre a urgência dos projetos e também a minha ausência, né, que será na próxima sessão, onde o vereador Jean estará presidindo. Nós temos o projeto 23 e projeto 24. O projeto 24 é aquela autorização do Poder Executivo para celebrar o termo de cessão de uso com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Fronteira do Paraná, a Sicredi. É uma coisa boa que também será instalado então lá no Parque de Exposição e aqui na praça. E o outro é o crédito adicional, que todo mundo sabe, é de praxe, e quero dizer que desta vez veio explicado o que são os créditos adicionais, o que são pedaladas, na verdade. Então, foi muito importante que veio isso até para nós ter esse conhecimento. Então, urgência nessa emissão dos pareceres, para que a gente possa, devido ao curto espaço de tempo, fazer a quebra de interstício e essas duas votações na próxima segunda-feira.
Para isso, então, eu faço a pergunta da possibilidade. Edna, concorda de se fazer? Sim. André Drebes? Concordo. Edson? Ao Kibe? Sim. Edson? Concordo. Vereador Serginho? Sim. Brizola? Concordo, presidente, porque o governo tem pressa. Obrigado. Vereadora Eduarda? Sim. Vereador Jean? Sim, senhor. Projeto 23, concordo. 24, no meu ver, não tem muita necessidade de urgência, né? Que é parceria com o Sicredi, mas deve ter algum motivo especial, às vezes pela feira do melado, né? Então, Será instalado na feira. então, estou a favor também. E eu concordo também. Obrigado a todos, então. Agradeço, então, a todos. Quero agradecer também a todos que colaboraram nas leituras, né? Porque a nossa secretária, além dela ter um compromisso às 19 horas, ainda estava debilitada. E a nossa vice-secretária hoje veio sem os óculos, mas não tem problema. Então, agradeço a todos e aproveito para parabenizar antecipadamente todos os pais, né? Pois no próximo domingo comemora-se o nosso dia, ou seja, o Dia dos Pais. Declaro, então, encerrada a presente sessão. Fiquem todos com Deus. Boa noite.